No programa de hoje, escolhemos para tratar aqui para os casos assim que a pessoa, num contrato de aluguel, tu sendo fiador, tu vai poder escolher a qualquer hora sair dessa obrigação, né, desistir dessa obrigação de ser o fiador. Essa é basicamente a pergunta que a gente vai responder, né, aqui para. Como me livrar do problema? E assim, só para exemplificar, né, a pessoa, vamos lá, eu sou fiador num contrato de aluguel e o contrato lá prevê lá 30 meses, né, de contratação, e eu lá pelo quarto mês, de repente eu vejo, esse cara vai me dar problema, né, o locatário vai começar a não pagar e vai sobrar para mim. Então o que eu vou fazer? Não, vou pedir para sair, não quero mais ser o fiador, apesar de eu ter assumido. E aí a questão eu posso, né, sendo o contrato não ter passado o prazo do contrato, eu posso sair, só porque eu não tenho mais interesse em ser um fiador. Então, basicamente, essa questão que a gente vai tentar abordar. E só para iniciar, né, para a gente não contextualizar, digamos assim, né, essa fiança, né, que a gente vai tratar, ela é uma das garantias, né, que quando se faz um contrato de aluguel tem 7 garantias. O locador pode pedir uma dessas garantias, a gente já tratou isso no outro programa, né? E aí, quais são essas garantias, né? É a caução de bens, que é tu deixar um bem como caução, eu já tenho um imóvel, vou deixar esse imóvel como garantia, ou eu tenho um carro, eu deixo esse carro como garantia, né? O próprio locatário. Isso, o locatário, pode deixar esse bem como garantia. Tem garantia de dinheiro, que é aquela que tu deixa uma caução lá, que geralmente é 3 meses, né? Que é o máximo que se pode pedir. Então tu deixa depositado esse valor para garantir, se eu não pagar, tu vai ter esse valor garantindo, né? Em caso de inadimplência. Tem o seguro fiança, né? Que se paga uma companhia de seguro lá, que ela vai garantir que em caso de a pessoa não pagar, ela vai... E o locatário paga um prêmio, né, mensal para poder ter essa garantia. E por fim, essa do fiador mesmo, né, que é uma outra pessoa, um terceiro, chamado para esse caso de fiador, que ele vai garantir, né, eu garanto que eu garanto que o fiador vai pagar, que o locatário vai pagar, e se ele não pagar, eu pago. Basicamente é isso, né, que ele está fazendo no contrato. Claro que para isso ele vai também, não basta ele dizer, né? Sim. Não basta ele dizer, eu garanto que ele vai pagar. Então, vai ter que dar bens, né? E essa é a questão. Por que tem a caução de bens ali que a pessoa faz, que eu mesmo, como locatário, posso fazer, mas se eu não tiver, eu posso chamar um terceiro, que é esse fiador, que vai dizer, eu tenho bens para garantir, né? Então eu garanto e me responsabilizo se ele não pagar. Então, basicamente, essas as garantias, né? Só para a gente contextualizar. Ele passa a ser, só fazendo aquele gancho que a gente também já falou em programas anteriores, ele fica, na prática, ele fica sendo um devedor solidário. Né? Que geralmente nesses contratos de locação onde confiança, tem que o fiador, ele... No contrato tem aquela cláusula que ele, no caso, como é que eu posso te explicar? Ele renuncia, digamos assim, àquela ordem dele. Então ele pode, em caso de inadimplemento, responder da mesma forma que o locatário. Né? Só para pegar aquele gancho que a gente já falou em programas anteriores. Tá, e essa questão do que é essa desistência, né? Que tecnicamente se fala em exoneração do fiador, né? Que é essa possibilidade do fiador, em dado momento, se exonerar, né? Não ter mais essa obrigação de garantir esse pagamento ou adimplemento do locatário. Então ele vai lá e pede, eu não quero mais, eu não vou mais garantir, eu não vou ser mais o garantidor, digamos assim, dessa contratação. E aí, quando a gente fala isso, até é interessante dizer que não é só os aluguéis, né? Que ele vai garantir qualquer despesa, então, todos os encargos, né? Até, de repente, se teve algum dano no imóvel, ele vai garantir também esse dano. Então, ele pode pedir isso, né? Esse é o que a gente chama de exoneração, ali, ou desistência, né? Para falar mais informalmente, né? E como é que ele solicita isso, né? Como é que ele faz? Tem um rito ou ele só diz, não quero mais, né? Na verdade, ele vai notificar o locador, tá?
a lei, né, fala que ele tem que notificar o locador para dizer, olha, não quero ser mais o fiador. Claro que essa notificação tem que ser uma notificação, não pode dizer assim, verbal, né? Tem que ser uma notificação que dê para comprovar, né? Vai ser por carta E, ser assinado pelo locador. Aí, em alguns casos é direto com a imobiliária, né? Porque aí ele está sendo o imóvel está sendo administrado pela imobiliária, então ele vai na imobiliária e dizer, olha, não quero ser mais o fiador. Claro que a gente, em geral, a gente recomenda também que ele avise o locatário. Claro que o locador vai entrar em contato com o locatário para dizer que ele não quer mais, né? Aquele que ele indicou, o locatário indicou como fiador, não quer mais ser. Mas é interessante, né, já tratar com o locatário, dizer, olha, não vou mais querer, vou sair. Então já vai procurando, né, outra pessoa. Então, essa é a forma, né? O fiador tem que notificar o locador para poder E essa se exonerar. notificação ela tem que ser formal, né? Sim, Tem que isso ser tem que ser uma coisa que seja comprovado e formalmente, né? Que ele comprovado recebeu realmente, a né? ciência do locador que ele efetivamente recebeu aquela. Não basta simplesmente fiador, digamos, no imobiliário, olha, não quero ser mais fiador do locatário aí, não tá comunicado, não. Sim, tem que Mesmo ser que uma coisa não. formal, claro. E ainda assim, quanto a isso, né? O que a gente pode falar ali? Quais são os direitos e deveres, digamos, do fiador? Na verdade, não tem muito o que se falar sobre isso, mas assim, o que é o direito do fiador? É justamente a exoneração, né? Exoneração, Ele pedir a exoneração dessa obrigação. Não tem muito mais ali o que falar. Agora, quanto a deveres, o deveres é esse mesmo, né? Ele vai ser o fiador, ele vai ser o garantidor, ele que vai garantir, né? Eu diria até essa questão do direito do fiador, que a gente até pode avançar um pouco. Ele teria até um outro direito, né? Digamos que em caso de inadimplemento do locatário, né? E ele tenha que pagar essa dívida, ele salda a dívida, ele pode entrar com uma ação regressiva depois Isso, contra o. Seria, de certa forma, um direito que ele tem para ser ressarcido o prejuízo. Claro que às vezes na prática, se o afiançado, o locatário não pagou, talvez não tenha nada para responder, mas ele pode ter esse direito depois, em caso de ele pagar, não é? não necessariamente ele vai ficar com esse prejuízo, né? Mas Ele tem o direito à ação talvez fosse um outro regressiva. direito que ele teria, né? Mas não, é interessante a gente falar também, porque às vezes a pessoa acha que você é É, fiador e vai ficar no prejuízo. Claro que se o locatário não sim, tiver tem bens toda para aquela história. suprir, realmente vai ficar no prejuízo, mas não Ele, necessariamente, né? Não necessariamente ele vai ficar nesse prejuízo. Bom, e aí, assim, havendo esse pedido, né, de exoneração, o que tem de impacto nisso, né? Caso o fiador realmente peça a exoneração, né, dessa obrigação dele, o locador vai pedir para o locatário que ele substitua essa garantia, sim. né? Então, que aponte outro fiador, né, para garantir esse contrato de locação, ou mude a garantia, né? Pode ainda haver essa questão de mudar a garantia. De repente, em vez de era uma fiança através do fiador e troca por um seguro fiança, né? Por outra daquelas modalidades. Porque não sendo o caso das exceções que pode, no caso, ser exonerado, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente ali, o locador não é obrigado a aceitar. Se está dentro das questões de prazo, tudo, não, eu tenho essa garantia, ele não tem por que abrir mão, salvo se conste algo no contrato de forma diversa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente quando é que pode, né? Se exonerar, em quais são os casos, mas a E, princípio. e aí, assim, também, é claro que aí o locador, ele tem que notificar o locatário, né? Então, a mesma notificação tem que ser formal, né? Para dizer, né, o fiador Entrou em contato, entrou em me contato, me notificou. notificou, dizendo que está saindo, e eu estou te notificando, dizendo que precisa contratar outro. É, é, me apontar outro fiador ou, né, outro tipo de garantia para poder manter o contrato sob pena de ser rescindido, né? Então ele poderia, nesses casos, rescindir daí o contrato por não haver um fiador ou outro tipo de garantia dada pelo locatário, né? Mas, bom, aí chegando dado todo esse contexto, né, essas possibilidades, o fiador, então, pode desistir a qualquer momento. Ele pode chegar lá e dizer, eu não quero
que se tem isso na lei? Não pode existir acoplamento. Quando ele faz o contrato tem um prazo determinado. Claro, se o contrato é com prazo determinado, ele tem que se garantir aquele período do contrato, né? Porque quando ele assumiu, ele sabia que existia um período X lá para ele se Ele vai responsabilizar. responder por aquele período, ele vai responder em caso de inadimplemento, né? Sim, assim, ele não vai poder se eximir disso, né? Sim. Então, ele já assumiu aquilo, quando ele assinou, ele sabia que tinha um prazo. Claro que que ele pode ir lá no final, quando se tornar por prazo indeterminado, porque os contratos de locação, quando ele tem um prazo determinado, lá no final tem aquela questão, se continuou por mais de 30 dias o locatário, o locador não pediu, o locatário não disse que queria sair e permaneceu no imóvel, passa a ser por prazo indeterminado. Quando passa a ser por prazo indeterminado, a partir dali, ele pode pedir exoneração, porque daí, bom, agora já passou daquele lapso de tempo que eu tinha assumido. Na prática, né, o contrato de locação residencial é 30 meses, né? Então, por exemplo, se pode no contrato dispor de uma outra forma Sim. Né? Nada impede, nós estamos falando que a lei diz, mas nada impede que as partes convencionem, seria uma das formas que ele poderia, não é? Sim, outra coisa, o prazo, quando ele passa a ser indeterminado, daí ele tem o prazo ali de que mesmo que ele peça a exoneração, ele ainda fica responsável por 120 dias ali, isso, né? No prazo indeterminado. Isso, ele fica responsável por 120 dias. E aí tem uma discussão que é a seguinte, eu tenho um prazo, lá 30 meses, né? E eu me responsabilizaria, mesmo pedindo exoneração, 120 dias. Bom, então eu posso pedir a exoneração 120 dias antes do término do contrato, porque quando chegar ao fim do contrato eu estou fora, né? Mas a jurisprudência entende que não. A jurisprudência diz assim, tu até pode... a lei não é clara nesse sentido, então se formou um entendimento através da jurisprudência. A jurisprudência entende, não, tu pode até pedir antes, mas o prazo de 120 dias vai contar a partir do término do prazo do contrato. Então, quando ele passar a ser por prazo determinado, é que vai contar esses 120 dias, ainda que se peça antes, né? E aí, claro, só para entender, é bom que a gente diga, o fiador ele vai ficar responsável enquanto esse contrato estiver vigente, salvo se ele pedir exoneração. Então, mesmo que seja 30 meses, e aí se continuou para o prazo indeterminado, então ele automaticamente ele não é mais o fiador? Não, ele segue sendo o fiador. Se ele não pedir exoneração... Se ele não pediu para sair, se ele não pediu a exoneração, ele vai continuar sendo responsável por esse contrato, mesmo que passe outros 30 meses. A única diferença é que se o contrato não é renovado, que se pode, venceu e ele ser renovado. Aí, se ele é renovado, assina de novo. Renovado por um outro período determinado. Sim, por outro período, por exemplo, por mais 30 meses. Bom, aí nesse caso... Nesse caso aí, se ele assina, ele vai continuar pelo período até o fim do contrato de novo. E no caso dele ficar por prazo indeterminado, não. Ele pode, findou o tempo, ele pode requerer exoneração, ele vai ficar responsável por 120 dias, mas a partir fechou 30 meses no caso, ele já pode pedir, né? E no caso da renovação, não, aí ele tem que esperar, porque aí ele fica determinado de novo, né? Então essa é a questão da renovação que a gente falava no outro encontro, que por isso renovar. Né? Cuidar o prazo e renovar. Mas claro, né, Ana, que nesse caso da renovação, ele não é obrigado a renovar a fiança. Não. Só para esclarecer que as pessoas podem achar, mas se renovar. A questão automática. Aí ele pode, só para não ficar essas dúvidas que as pessoas podem, não. Aí, agora, se ele der a fiança novamente, aí ele fica responsável. Porque aí ele se tornou determinado de novo. Sim. Mais um período determinado. Se tornou mais um período determinado. Bom, assim, da pergunta, né, que era a proposta, é isso, mas aí o que tem mais que a gente pode falar de curiosidade sobre isso?
se há casos que possa ser pedido antes do prazo determinado, né? E aí teria uma exceção, né, digamos assim. E aí a gente pode dizer que tem. A lei prevê, por que acontece? A lei prevê que em caso assim, ó, se o locatário morrer, não necessariamente o contrato de locação finda. Então ele pode passar, a locação pode continuar automaticamente, né, com o cônjuge sobrevivente, ali ou com os herdeiros, sucessivamente até a lei fala, né, com os herdeiros necessários e outras pessoas, de repente, que vivam independência econômica ali, né, mas que vivam naquele imóvel. Não adianta eu dizer, eu tenho outro endereço, mas eu quero continuar com essa locação. Não. A lei garante para quem já morava ali não perder esse direito só A moradia. porque o locatário morreu. Então, garante nesse sentido, né? Tá, tu vai continuar morando ali, então tá. Sim, vamos dar um exemplo de uma pessoa que faleceu e tem um filho que tem uma vida independente, mora lá. Não, mas eu quero. Vou morar. Não pode. Né? O simples fato de ser descendente não garante. Tem que ter a moradia a ser caracterizada, né? Isso. E aí, assim, outra que a lei traz, assim, como exceção, é em caso de separação também. Assim, separação, divórcio, né, Dissolução de união dissolução de estável. união estável, aí todo do gênero. Ela também tem essa previsão de prosseguir ali automaticamente, né, com o cônjuge, né, sobrevivente, né, então, o cônjuge do falecido. Então, seguir ali com aquele contrato segue em vigor com o cônjuge. E aí, nesse caso, poderia o fiador dizer assim, ó, bom, eu era fiador do Rafael, eu confiava no Rafael. Mas como não é mais o Rafael e agora é a Ana, eu não tenho mesmo, de repente, eu não tenho o mesmo contato com a Ana, eu não tenho a mesma confiança na Ana, eu não vou seguir. E aí, nesse caso, é permitido ele sair, entende? Porque ele tinha essa relação com a pessoa que estava responsável ali. Isso é interessante, né? E aí a lei permite que ele, claro, aí tem que fazer aquela notificação, não quero mais, aquela história toda, né? Até porque precisa também o locador e o locatário serem notificados, né? Dessa que se chama tecnicamente de subrrogação. Né? Então eles têm que ser notificados, nós vamos continuar, nós estamos aqui e tal, e queremos permanecer no imóvel. Então eles têm que ser notificados dessa situação. Então tem essa exceção, né? E, bom, o que mais é de curiosidade, assim, que a gente pode falar, não é exatamente o cerne do tema que a gente está tratando, mas quando é que o locador pode exigir um novo fiador, né? Ou a substituição da modalidade de outros casos, né? E é importante, assim, só para antes de eu falar aqui, eu vou até ler, porque são várias hipóteses, né? Então, mas é interessante, sim, que é o fiador, quando faz, a gente já falou no início, mas só para reforçar, o fiador, ele assina como fiador, ele dá um bem como garantia, então ele vai dar um bem. Então, o bem dele que, de certa forma, também está garantindo esse contrato. Então, assim, qual é as hipóteses? A morte do fiador, né? Por óbvio, morreu o fiador, o locador vai dizer, tu vai ter que me arranjar outro ou mudar a modalidade de garantia. Em caso de ausência do fiador, isso aí é aquela ausência, a pessoa... A declaração uma declaração de ausência, né, judicial, né? Ou a pessoa está interditada, ou se for uma pessoa jurídica, uma recuperação judicial, falência, né? Ou também a pessoa física, a insolvência do fiador, né? Todas elas declaradas, claro, judicialmente. Né? Não é assim, eu nunca mais vi o fiador, não. Tem que ter uma declaração judicial de ausência ou de qualquer uma dessas outras hipóteses. Né? Pode ainda, no caso assim, de alienação, ou gravação de todos os bens imóveis do fiador, ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador. Então, essa é outra previsão. Então, ele, de repente, está com todos os imóveis vendendo, inclusive aquele que ele tinha dado em garantia para essa alocação. Então, nesses casos, ele pode pedir, não, vou querer trocar, porque já não, essa garantia que me deu já não serve mais. Né? Claro, a exoneração do fiador, óbvio, né, que a gente está tratando aqui, a prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança juntada por prazo certo, também é uma hipótese que a gente falou também.
o desaparecimento dos bens móveis, quando é um bem móvel, a desapropriação ou alienação do imóvel, exoneração de garantia constituída por cotas de fundos de investimento, que é uma das outras garantias que a gente pode dar, e liquidação e encerramento de fundos de investimento que trata o inciso tal. Quando deixa de existir ali aquele fundo que garantia também. Então, são esses os casos que se pode pedir. Claro, deixou de existir aquela garantia que se deu, por óbvio, vai poder o locador pedir essa mudança. Né? Então, basicamente é isso. Lembrando que eu não sei se chegaste a falar, ou me passou, que ele continua, mesmo após a exoneração, ele continua ainda responsável por débitos que aconteceram durante o período em que ele era... Inclusive os 120 é aqueles que ele ainda é responsável. Se ficar um débito, alguma coisa, ele continua responsável. Vai se exonerar, mas ele é responsável ainda por... Sim, se tiver um débito anterior que de repente não tenha sido efetivamente cobrado ainda, sim, ele vai ser responsável se o locatário não pagar, né? Tem essa... Ou seja, ele pode se exonerar da fiança, né? Daí no momento que ele solicita a exoneração para frente, né? Mas essa exoneração não dá quitação dos débitos que ficaram para trás. Ele vai ter que responder mesmo que ele deixe de ser fiador, mas aquele débito ele vai responder. Sim. Bom, é isso, assim, acho que a resposta da pergunta na verdade, se é por prazo, durante o prazo determinado do contrato, não tem como ele pedir. Depois, quando for o prazo indeterminado, ele teria como pedir. Claro, e tem outras exceções ali, mas basicamente essa. O cerne, o que mais vai acontecer é isso, né? Durante o prazo determinado, ele não vai ter como deixar de ser fiador. Então, por isso que já tem esse problema, né, de conseguir fiadores, né? E aí se mudou lei sobre isso, sobre o bem, porque às vezes a pessoa tinha que ter... habilidade do bem de família. que a pessoa tinha que apresentar 2 bens para poder... Porque um poderia ser considerado de família e o outro poderia ser responsabilizado pelo débito, e aí depois mudou a lei, se tu é fiador, tem um único bem, esse único bem vai responder de qualquer forma. Então, que é o que está vigendo atualmente, né? Que é o que está em vigor atualmente, justamente para facilitar isso, né? Porque é difícil, a pessoa em geral não quer ser fiador, é difícil se conseguir um fiador, então você tem dificuldade de fazer um contrato de locação nesses moldes, porque a maioria das pessoas não querem. Então, hoje em dia tem se buscado também essas outras modalidades aí por causa disso, né? Para tentar tirar... Porque realmente é uma responsabilidade grande, né? Sim. Bom, acho que sobre o tema de hoje, era isso. A gente tentou abordar da melhor forma possível, tentando simplificar. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Porque a gente está acostumado com termos técnicos, né? E a gente entende que é bom, ainda que fale de forma informal, digamos assim, também dizer os termos técnicos para as pessoas também entenderem, quando elas ouvirem, saber do que está se tratando, né? E, bom, é isso. A gente tratou do tema e aquilo que a gente sempre pede no final, deixa o like se gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal, é importante pra gente. E nos siga nas redes sociais, né? Agora a gente tem Instagram, TikTok, tem Facebook, tem várias mídias aí pra gente nos seguir, tá certo? Por hoje é isso.